Dá para ir até umas 11h30 da noite, né, pastor? Assim, até umas 11h30 pra gente. Dá para ir então, até uns menos 40 minutos. Pronto! Oh Jesus, como Deus é bom, irmãos. Queridos, queria saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Só para fazer por favor. Queria saudar a todos na paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Como tem sido uma alegria estar com os irmãos nas ministrações deste tempo. Tema tão pesado, né? Tão difícil de trabalhar e até pouco aceito, né? Para muitas pessoas, porque tem gente que eu vim de uma família muita tradição. Tem gente que fala bem assim, não mexe, existe um ditado, realmente eu vou falar, não mexe com o que está quieto. Não mexe com o que está quieto. Então eles levam isso para um outro lado. A gente fala bem assim, vocês crentes falam tanto demônio, e falam pouco de Deus. Engane-se. Eu já citei um exemplo aqui de um técnico. Por exemplo, vai ter Flamengo e Vasco. Não, aí é a apelação, né? Flamengo e Vasco. Apelado do time. Grêmio e Cruzeiro. Grêmio e Cruzeiro. O técnico do Grêmio, o Marinho Vascaíno chegou, na hora que eu falo do Vasco, hein? Grêmio e Cruzeiro, o técnico do Grêmio, ele não vai estudar o Grêmio. Vai estudar o Cruzeiro. Ele vai ver quem é o melhor jogador do Cruzeiro. Ele vai ver quem é o pior. Onde passa mais fácil. Quais são os maiores defeitos do Cruzeiro? Por quê? Para ele contra-atacar. Clebinho, acho que dá para chegar aí. Na luta é a mesma coisa. Ele é professor de artes marciais, dá aula, inclusive. Você vai fazer uma disputa com um camarada. Antes de você subir no ringue, você pesquisa como é que é o lutador. Uma coisa que você colocar na nossa cabeça: você está numa luta constante. Na verdade, é uma guerra. Você precisa dominar muito bem os seus inimigos. Você precisa saber quem é. Eu queria que a gente tivesse aí que os pastores sabem, no início eu fiz 5 anos de kickboxing, é a mesma coisa que ele faz. E todas as vezes que eu ia lutar, quem conhece o Portinho, que é o professor de arte, o Portinho falava assim: Johnny, esse aí que vai lutar, ele chuta muito bem, mas ele é ruim de braço. Esse que vai lutar no final de semana agora, ele é bom de boxe, então ele luta muito bem com os braços, mas de perna ele é ruim, péssimo em perna. Então eu já sabia que eu tinha preocupação com ele, com a mão, o outro tinha preocupação com os pés, o outro era bom de Muay Thai, MMA, de jogar no chão. Uns falam assim: ó, não deixa de jogar no chão. O que é isso? É conhecer o inimigo. Então por isso que nós batemos sempre nessa terra. Você precisa conhecer. Você está numa guerra. Quarta passada nós fizemos uma breve introdução dizendo: existe o bem, existe o mal. Deus existe. Quem crê em Deus aqui? Amém. Só que você precisa crer que o diabo também existe. Eu fiz uma breve introdução quarta-feira, não vou repetir isso aqui. Você tem anjos ao seu favor, assim como você tem demônios contra ti. E você precisa dominar e conhecer bem os seus adversários, na verdade são muitos, né? Eu queria só para a gente iniciar, cara, do Salmo 91, queria ler novamente até o versículo 1 e 2, e eu sempre falo, o versículo 1 é o seu refúgio. Então não é para te amedrontar, não sai assustado. Tem gente que escuta a pregação dessa e fala assim: não, cara, eu nunca vou esquecer de uma pregação que eu fiz. Eu não sei se os antigos aqui vão lembrar. Tinha o Fernando, tinha o William, eles trouxeram esse instante, né? A gente sempre ria dessa história. E eu preguei, pastor, sobre o inferno. Preguei sobre o rico e Lázaro. Não sei se vocês vão lembrar. E eu contei a história e tal. Eu comecei: alguém aqui quer aceitar Jesus? Tinha 2 jovens. Um é o Henrique, não lembro. Eles saíram chorando lá de trás e vieram voltar, chorar, vieram um mês para a igreja, mas nunca mais voltaram. E esse amigo nosso, a gente ri dele até hoje, falou: sabe por que você nunca mais voltou? Porque você ficou com medo do que eu preguei. Você não veio no altar com temor, você veio com medo. Fernandinho colocou na capa do Senhor dele: se você não servir com medo do inferno, então me lança no inferno. Você não pode servir a Deus por medo ao inferno. Você tem que se apaixonar por Jesus, por tudo que Ele já fez.
sombra do Onipotente descansará. Direi no Senhor, Ele é o meu Deus. Isso é para você, Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, e nele você deve confiar. E o 3 vai encerrar. Porque, aqui nós vamos começar, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse versículo de cara, ele já te apresenta 2 tipos de demônios que você tem que lutar todos os dias, e às vezes você não sabe. Laço do passarinheiro. Cara, você pode jogar já, por favor? Laço do passarinheiro, queridos. Primeira coisa que você precisa entender sobre esse demônio é que esse demônio, ele é nada mais e nada menos do que um caçador. Isso aqui nós já lemos, né? Ó, nós vimos aqui Samael, vimos a Lilith, falamos um pouco, anjo da guarda e tal. Nós estamos aqui. Então, como eu fiz falar pela passada, se alguém dormiu, se alguém dormiu, o que eu vou fazer em vez? Jogar o microfone, então não durmo. Né? E eu sou muito tímido. Inclusive é sobre isso que eu queria só falar com você. O primeiro demônio, versículo 3, é o laço do passarinho. Preste atenção. Ele pode ser chamado de laço do caçador. Traiçoeiro, laço do caçador. Isso aqui, as pessoas depende do terreiro. Como qualquer caçador, esse demônio age com armadilhas. Porém, antes de chegar até você, ele te ceva. Preste atenção nisso aqui. Essa palavra, ele te ceva com coisas que te atraem, através de ciladas e encantamentos, e te faz negociar princípios. Preste atenção, eu sou uma família de caçador. Para quem não sabe, eu nasci em Rondônia, eu nasci em Cacoal de Rondônia. Em 88, não faz conta, que é logo uns anos atrás. Quando eu nasci em Rondônia, em 88, você sabe como que o meu pai fazia para caçar? Meu pai, ele ia às 4 horas da tarde. Não, na verdade, sim, eles iam de manhã, entrava 1, 2 horas, em Rondônia era 4, 5 horas, até mulher conhecer, de mata dentro. Alguém aqui já foi em Rondônia? Vaga, né? Você conhece lá a região da mata, não é, Vaga? Lá caça, né? Você tem ideia, os meus primos que moram lá hoje, eles têm fazenda, a família tem fazenda lá até hoje. Os meus primos, quando eles vêm para cá no final do ano, pastor, eles falam assim: João, você precisa voltar para a sua terra. O sítio que eu nasci é da minha família até hoje. É um sítio assim, lindo, extraordinário, lagoas, coisas lindas. Mas eles falam assim: para a gente buscar boi, a gente vai com a espingarda por lá aqui, ou com 38, a gente passa de cavalo pela serrura, e os caras não falam nada para a gente, porque eles sabem do perigo da mata. E meu pai ia de manhã, Wagner, fazia uma casa na árvore. Para quê? Para ele ficar à noite, de tão perigoso que era. E ele foi, só que ele chegava de manhã, colocava, fazia a casa dele na árvore e levava muita comida, muito presente. Para quem ia pegar, estou ensinando quem caçar aqui, porque eu não faço isso. Eu não faço isso, né? Exatamente. Fazia o coleiro para ele, né? Isso aqui, ele fazia embaixo. Essa palavra que serve, ele cevava embaixo onde ele estava. O que ele fazia? O Fábio deve entender disso. O que ele fazia? Você pegar catu, paca, aqueles bichos ferozes lá, porco do mato, ele levava caroço de abacate, jogava carne, levava um bicho espalhado e jogava muita comida embaixo. Por quê? Para que quando ele chega, ele tinha que ir 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, de dia, ele ia de mata dentro, sentava no coleiro lá e esperava os bichos virem. Presta atenção, o caçador, ele sempre chega na cidade primeiro que você. Amém? Isso aqui já o caçador sempre chega no ponto. Vou falar aqui uma palavra bem forte, desculpa. Ele chega no ponto do seu abate, não é você, que você está descobrindo o segredo, primeiro que você. Então, todas as vezes que tem um laço de prostituição, o caçador do inferno já está lá primeiro que você, para fazer você cair nesse cilado. Todas as vezes que tem um laço de pré
observava embaixo, subia lá na árvore, e quando ele estava lá em cima, ele esperava os bichos comer. E quando vinha os bichos para comer a ceva, isso aqui, na nossa linguagem do Espírito Santo, isso vai ser mais como isca. A isca, o que ele fazia? Matava o bicho. Pegava o bicho, fazia para casa e comia. Amém? Todo mundo entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. O laço do passarinheiro é um demônio que caça. Só que esse caçador, ele não entra como a gente tem na mente, com uma metralhadora na sua casa que te come de conta, assim, ó, atrás dos móveis. Não, não é. Aquele estilo que você se jogando no chão, esconde atrás do sofá e você fala, não é isso. O laço do caçador é um demônio caçador que arma armadilhas para você. Só que essas armadilhas são células de coisas que te atraem. Porque Satanás não é besta de me oferecer uma cebola. Eu não como cebola. Fica a dica para quem convidar para nossa casa. Posso ouvir um amém? Amém. 3 almoços garantidos, Daqui 10 minutos eu jogo de novo. Viu, Wagner? Que o Espírito Santo te toque. Aí, você posta as comidas para nós, tá? Tá bom? Então, queridos, preste atenção. Preste atenção. Por que eu estou citando a história do meu pai? Eu, talvez por ser caçador, ser uma família de caçador, eu tenho sangue de caçador. E eu vou contar algo aqui que a pastora assim, talvez ela se lembre, né? Às vezes você faz um bem para uma pessoa e você não sabe. Por isso que você nunca perde para fazer o bem. Um dia eu estava no pé, no portão do colégio marista, e um rapaz chegou para mim e falou assim: Johnny, eu preciso te falar algo. Eu estava mal naquele dia, eu estava triste. E eu já estava aqui, olha que interessante. Ele falou assim: uma vez o pastor Zé Carlos levou todas as igrejas em Barbados, e meu amigo e eu estava afastado, meu amigo me chamou para ir também. Eu era ministro de louvor. E você pegou o violão naquele dia, você começou a mensar, e eu falei: até terminar o período de louvor, para que você faz esse convite? Eu estava afastado há muitos anos. E você pegou o violão, começou a dedilhar o violão, começou a conversar com a igreja antes de cantar a primeira canção. E eu já contei isso muitas vezes, você falou a minha vida todinha antes de ministrar o primeiro louvor. E naquela noite eu contei para Jesus e estou firme até hoje. Só que ele me falou isso depois de 5 anos. Eu não sabia o bem que eu havia feito para ele há 5 anos atrás. Talvez era um dia que eu estava muito mal, talvez eu desci do altar e eu falei: hoje não aconteceu nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dia eu sempre tive, eu vou contar aqui, eu vou falar uma linguagem, eu sempre tive problema com demônios. Por isso que eu falo, essa é a área que estava dentro de mim desde pequeno. Daqui, os pastores me levavam para os cultos do lado. Eu presenciava. Eu ia para casa e por tempo da minha vida, o pessoal conhece a igreja. Eu pedi: irmãos, fica de pé, irmãos. Para quem não sabe, ele é meu filho. Eu, da idade dele, eu via demônios. Eu já morei sozinho. De menor, minha mãe foi para uma roça e eu fiquei sozinho. Eu ia deitar, tinha demônios em pé. Uma vez eu fiquei, lembra daquela casa da lojinha ali, do lado da igreja, andando assim. Eu morei sozinho naquela casa, porque minha mãe foi para a roça. E ali, ela levou todos os móveis, só que eu fiquei com um colchão pequenininho, não tinha nada. Falei: mãe, deixa eu me vir, eu trabalhava no curral, trabalhava fazenda. E ali, última noite, eu lembro que eu entrei para deitar e eu entrei com tanto medo, porque havia já um laço para aquele dentro. Presta atenção, quando você chega na cidade, ele já está lá, a gente fala assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Ok, fica nessa visão, porque o laço também, ele vai primeiro que você. Então é os dois lá. Você tem que estar atento e vigilante o tempo inteiro. Então quando eu entrei nessa casa, eu na hora, como eu estava já firme na igreja, eu percebi que havia algo de errado ali. Só que a casa não tinha luz, não tinha energia, não tinha nada. E eu entrava, eles devem lembrar, tinha um buraco assim na porta de madeira, era 2 cômodos, eles sabem como é que era. E tinha um buraco, desse tamanho, um buraco na porta, onde passava uma corrente na porta e na lajota, né? Para trancar ele cadeado. O que eu fazia? Eu chegava assim, depois do culto, todo mundo ia embora, irmão. Eu falei: acho que ninguém aqui na praça não conversava não, ou eu tenho que entrar e dormir.
Só tinha, eu abri o cadeado, pastor, assim, e eu só fiz isso aqui, ó. Quando o cadeado instalava, eu pulava no colchão. O colchão estava na porta mesmo, não tem que andar para casa do escuro. Ele tinha as armadilhas dele, eu tinha as minhas. Só que essa noite eu deitei, eu não consegui dormir. Porque eu vi, como eu estou vendo agora. Eu não vi a face, o rosto, mas eu vi um homem em pé, como se fosse o Batman, em pé, nos meus pés. E eu, não está acontecendo de novo. Eu já estava nervoso, eu chegava em casa, para mim era quase comum esse tipo de situação. Eu falei, não pode acontecer. E aí até que o Espírito Santo de Deus falou assim, cara, larga de ser covarde, você acabou de ministrar um louvor, você deixou uma igreja inteira chorando. Já fui, Deus já tem misericórdia de mim, pastor, no louvor. E ele me lembrou isso, você deixou a igreja inteira chorando. E agora você está correndo disso aí, de um demônio. Irmão, naquela hora parece que você recebe uma injeção de ânimo. Eu caí de joelhos no chão e comecei a orar. Acredite se quiser, se você acreditar, isso aconteceu. Se você não acreditar, aconteceu do mesmo jeito. Pastor, eu comecei a andar dentro da casa, parecia que a casa tinha energia. E aí eu fazia questão, eu ia no banheiro, eu ia no ponto, não tinha quase nenhum, mas eu andava na casa, a casa ficou clara. Clareou e eu comecei a andar para lá e para cá ali. E aí, teve uma vez, nós fomos na casa de uma pessoa, não vou citar nome, preservar nome, e eu falei, pastor Silvio, eu estou vendo as coisas, eu era muito novo, eles sabem disso. E eu nunca me esqueço para falar para vocês, vocês fazem bem para alguém, você não sabe, então não deixa lá. Ela falou comigo assim, Johnny, se é essa área que Deus está te levando, então se desarme e deixa Deus te usar. Mas ela falou isso para uma criança. É como se o pastor se levantasse e falasse isso para o Davi e para o Nicolas. O André olhar e falar, esse pastor está doido. Que efeito que isso tem na vida de duas crianças daquela? Ela falou, se é essa área que Deus está... Eu me lembro de dias, pastor, vocês... Aí, preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Para todo Samuel, existe um líder para chegar e dizer, quando Deus te chamar de novo, você fala isso aqui. Eu me lembro de dias que eu passava assim, falou assim, nós vamos na casa fulano de tal, eu queria que você fosse. Mas eu era uma criança. Eu comecei a entender que Deus estava me levando para essa área espiritual. Vou contar algo aqui. Eu acho que a minha sogra não sabe disso, mas a minha esposa sabe bem. Um período muito difícil, né? Da nossa família, onde a irmã da minha esposa perdeu o bebê, né? A Natália ela não conhece, a primeira gravidez dela foi uma situação difícil, e a Érica estava grávida. Eu fui entrar de casa, a gente morava no quintal, quando eu entrei, eu vi um demônio me passando na sala, indo em direção a ela lá. Naquela hora, eu falei para ela, naquela hora, eu falei, só que eu era muito novo ainda em lidar com as coisas, eu não sabia como lidar. Hoje eu sei que se Deus mostra, tem que cortar, porque Deus nunca chega atrasado em nada. E naquela, naquela eu falei, eu vi um demônio me vir aqui. Vai acontecer alguma coisa com criança. E a gente tem criança, eu comecei a orar, eu comecei assim, mas eu não sabia como, eu não sabia como lidar com a situação. Até que um dia Deus precisou me permitir se acidentar. Foi quando eu tive aquele acidente feio no Marista, que eu fiquei 2 anos em casa, e eu fiquei 2 anos estudando especificamente o que Deus pediu para eu estudar. Lembro de um kit de R$1.800 da teologia. Eu não fazia o curso porque eu tinha que comprar um kit. E um dia eu saí, pastor, na porta de casa, tinha um rapaz fazendo curso no Senai. E aí ele olhou, todo dia eu vi ele ali, conversando com ele, ele falou comigo bem assim, rapaz, eu também estudava, tá, mas eu peguei a mão no negócio de igreja, mas não foi por quê? Porque eu sofri um acidente e hoje eu tenho uma prótese. Seu tio, eu posso chegar em casa e bancar ela e cortar. E por quê? Deus não existe. Por que Deus faz isso para mim? Eu falei, não, cara, eu consegui convencer o cara e curar ele da depressão dele na conversa. Você sabe o que ele olhou para mim e falou? Ele falou assim que talvez você falar de estudar, você está estudando, isso foi bom. Eu falei, não, cara, quando ele tem a palma, eu falei, eu me acidentei, estou aproveitando para estudar.
está estudando com quem? Quando eu falei o nome, era a faculdade que ele estava, era a mesma faculdade, era o mesmo estudo, com os mesmos professores e com o mesmo material. Olha aí, você comprou um kit de R$1.800, eu falei, não, olha, eu tenho ele lacrado e eu não quero mais estudar. Amanhã você tem esse horário que podia ser. Pergunta para mim onde está o kit. Eu já passei para outro. Glória a Deus. Quando eu terminei, eu falei, agora eu vou abençoar uma outra pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque Deus te prepara. E é muito importante, antes de você se aprofundar nisso aqui, você entender para que você foi chamado. Tem pessoas que estão aqui que vai mergulhar melhor que eu, melhor que qualquer pastor aqui dentro. Mas tem pessoas que Deus está te trazendo aqui simplesmente para você conhecer e saber como lidar. O que eu estou jogando para você é que comigo começou desde muito novo. Deus começou a me mergulhar e me aprofundar sobre esse lado. Eu ia para um curral com o demônio do lado. Eu tinha que parar e falar, ó, você não vai passar daqui, volta. Vocês conhecem a minha história. Então o que eu estou te jogando é porque o mundo espiritual é muito pesado. Hoje eu falava com a minha sala antes de descer. Eu falei assim, é tão pesado quando você vai ministrar sobre isso, porque eu me jogo. Pra você ter ideia, essa semana eu conversei até com um ex-bruxo para estar aqui. Para entender, eu comecei a fazer um monte de perguntas. Cara, como é que era assim, olha, como você fazia isso. E aí, quando você fazia assim, ele foi me contando, eu fui entrevistando ele como repórter, para ganhar experiência, ainda mais experiência com ele. Toda essa semana para eu estar aqui te passando algo. Eu não estou tirando isso do além. Todos os tópicos que eu marquei para você, primeiro eu perguntei a ele, claro que eu já sabia através disso tudo, mas eu queria ouvir isso da boca de um bruxo, ou melhor, de um ex-bruxo. E hoje, para a glória de Deus, ele não é mais pastor. Pagou caro para sair, porque paga dinheiro, paga valor para desmanchar o altar, para desfazer o pacto, entrega muitas coisas que eu nem posso citar aqui, são coisas bravas, bravíssimas. Diferente da gente que olha para, não gostei da pregação, nunca mais volta na igreja, não dá uma ligação para o pastor, nem para dar satisfação. Faz isso nas trevas, você vê. Faz isso no terreiro para ver se eles vão deixar barato. Vai lá brincar com a cara dele, para você sair, você tem que pagar um valor muito alto para quebrar uma aliança. E como aqui nós temos acesso a tudo, livre acesso, nós não nos importamos. Nós simplesmente viramos as costas, vamos embora e não damos satisfação. Mas preste atenção, eu tive esse momento desde criança, eu e Deus. E Deus, na sua onisciência, Ele, com toda a certeza do mundo, Ele me preparou para eu viver momentos que talvez lá na frente serão coisas até maiores nessa área, não sei, mas só de eu poder estar ajudando alguém, isso para mim já faz diferença. Agora, o que é nítido você entender hoje e saber é que existe um caçador espiritual. Talvez você pode falar bem assim, eu vou te falar mais, só de eu te falar isso, você já poderia ir embora. Sabe por quê? O que você vai sair aqui sabendo hoje, preste atenção no que eu vou te falar aqui, eu não estou aqui para te amedrontar, pelo contrário, ele é o seu refúgio, nós acabamos de ler. Mas eu quero que você saia daqui entendendo hoje que muitas coisas que acontecem na sua vida, elas vêm num sentido, primeiro sentido das coisas que acontecem nas nossas vidas. Primeira coisa, é que Deus quer te mostrar o quanto você pode, o quanto você é forte. Segunda coisa que Deus quer nos mostrar, isso que precisa que você guarde no seu coração, a gente já vai entrar, precisa que você coloque e guarde no seu coração. É verdade que existe as forças do mal. Amém? Amém. Vamos começar? Laço do passarinho, esse demônio. Eu fiz toda uma tradução de uma floresta, como que caça. Esse demônio, todos os dias. Paulo, em Romanos 8,35, ele fala bem assim: quem nos separará do amor de Deus? Ele monta um tribunal diante de Deus, dizendo assim, e ali ele chama demônio por demônio. Ele fala bem assim: primeiro demônio, eu não lembro agora a consequência, mas ele fala bem assim: é a tribulação, é a morte, é a fome, é a vergonha, é a miséria, é o medo. Então isso significa dizer que para cada situação da sua vida existe um demônio. Existe um demônio num dia que bate na sua porta. Você fala: quem é? Ele fala: é a morte.
Existe demônio que bate na sua porta, quem é? Ele fala, meu nome é depressão. Existe demônios que batem na sua porta de madrugada, você abre e fala, quem é? Ele fala, meu nome é legião. O que é legião na igreja? Em Roma são 6 mil que são contados de soldados, né? 10 mil. Quantos? 10 mil. Aí. 10 mil. Só isso. Só isso. Jesus, quando chega para o lugar do demônio maniado de Gadara, ele fala, como é o seu nome? Ele fala o quê? Legião. Então eu não estou tirando isso de mim, está na Bíblia. Amém? Até aqui, amém? Então você tem que entender que tem manhãs e dias que você agora, e esses demônios, eles vão no seu encontro. Preste atenção. Vamos lá, eu não gosto de sair da Bíblia, porque senão a pessoa fala que é heresia. Pode achar que eu vou respeitar o tempo, tá? Fica tranquilo que eu estou tranquilo. Paulo, ele está andando, passando assim, ele fala, mas que multidão aquela ali? Quando ele olha assim, cara, tem uma filha, tem uma mulher com espírito de adivinhação. Aquele espírito de adivinhação, Theo, foi, a Bíblia diz, eu contei isso aqui quarta-feira passada, vou contar de novo. Aqui é o céu de glória, aqui no meio é a região celestial. Aqui, o céu glória, o primeiro céu que a gente vê. E aqui está a terra. Amém ou não amém? Aqui, Deus está com o seu trono. Aqui só entra com permissão dele. Aqui onde Deus está é quando você ajoelha e ora. E a sua oração que está aqui na terra, ela sobe pelo primeiro céu. Fala, bom dia sol, bom dia lua, bom dia estrelas. Passa pelas regiões celestiais, os demônios se matam. Mas não para ela. Presta atenção. Os demônios não param a sua oração. Isso é antibíblico, tá? Passa pela região celestial dos demônios e vai até a face de Deus. Amém? Quando a sua oração chega para Deus, imediatamente Deus pega um anjo e manda a resposta. A sua resposta vai para ele. Como foi com Daniel? A resposta, quando eles descem, porque vem um anjo mensageiro, ele não é de guerra, ele não é de luta. Aqui, ele vai, pode ser que ele não dê conta das potestades que tem aqui. Porque Paulo vai dizer, pastor, que aqui, nessa região celestial, existem principados e potestades. Estes são os príncipes dos demônios. É isso que eu quero que você entenda hoje. Existe aqui uma hierarquia de demônios. Os principados e potestades. Marinho, desculpa, Marinho, me desculpa. Você é o que lá na PW? Gerente de produção. Gerente de produção. É isso. Esses príncipes são os gerentes. Toda vez que você quer que aumente a produção, Marinho, você não vai lá pegar na máquina. Você manda alguém do setor fazer. É um comando dele. Esses principados que habitam aqui, eles têm os seus comandos. Olha, esse aqui é o principado da morte. Ele manda os seus comandos para cá. Aqui tem o principado da pornografia. Ele manda os seus comandos. Aqui é o principado da miséria. Ele manda os seus comandos. Aqui é o principado do vício. Ele manda os seus comandos. Que são os demônios subordinados a eles. E muitas vezes o demônio que traz o anjo que traz a mensagem que você está aqui orando, eles são barrados aqui por quê? Por esses principais que são muitos valentes, são muitos, lutam muito bem, e eles não são páreo, e esse anjo talvez não é páreo, pastor, que heresia é essa? Não! Aí Deus, Daniel ora, porque não existe demônio capaz de impedir a sua oração chegar a Deus. Se você orou agora, a sua oração sobe agora. Agora a resposta aí é outro lado. Porque Daniel orava, a resposta é imediatamente. Mas, a oração subia imediatamente, mas a resposta ficava travada. E aí está aqui Gabriel. Ai meu Deus, eu não consigo. Ele pega o celular, manda um zap para o trono. Fala, mestre, eu estou no sal aqui. Tem uma legião de demônios principais. E quando eu derrubo a Clebinho, você que a Clebinho chegou. Você que luta, Clebinho. Aí pá, já deu um chute cruzado nenhum e vem outro. E aí o Clebinho vai me liga para estar no sal. Assim, pegar o jogo. E aí o que Deus faz com Daniel? Miguel! Aleluia! E aí, Miguel, eu estava esperando esse seu chamado. Estava igual aquele cara que está preparando, falou: qualquer um vou pegar o ganho. Miguel desempunha a espada, pegando fogo e desce e
e bate no demônio. Mas isso aqui eu já até assimilei quarta passada. Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque você tem que lembrar que existem principados e potestades. Amém? Vamos lá. Esses principados e potestades, eles entraram, Catiara, na vida, eles mandaram um comando para aquela mulher. E eles pegaram um demônio adivinhador e falaram bem assim: vai e aprisiona ela. E aí, pastor, os chefes pegaram aquela mulher e botaram ela para trabalhar para eles, porque eles pagavam para adivinhar. Não tinha fila, pagavam e a mulher adivinhava a vida deles. Pagavam, Paulo falou assim: eu vou entrar nessa fila. E aí Paulo entra na fila e tá, adivinhou, você vai fazer, né? Quando Paulo chega a vez dele, a mulher começa a gaguejar. E ela não consegue adivinhar a vida de Paulo. Paulo, sabe por que você não adivinha a minha vida? Na verdade, você não vai adivinhar mais vida de ninguém. Porque aí, isso que eu não vou até chegar aqui. Paulo, naquele momento, se você for pegar, não pode entrar aqui em grego nem nada, mas se você for pegar a originalidade aqui, Paulo está dizendo assim, ó: volta para o principado que te mandou. O quê? Sabe esse laço do caçador? Na verdade, ele é um comando de um principado ainda pior do que ele. Agora você precisa entender isso aqui. Todas as manhãs, eu falei algo quarta-feira passada, você vai lembrar. Aqui é a terra, né? Deixa eu fechar aqui para os principados. O principado fala: laço do caçador, vai lá arrumar uma armadilha para Souza Silva. Mas o quê? Vai na área do casamento, saúde, financeiro. Mas o que eu faço? O seu papel é caçar, é uma massa, uma armadilha. Pastor, só que eu falei algo aqui quarta-feira passada. Enquanto ele está aqui cuidando toda a sua vida, ele está ilegal. E por que ele está ilegal, Wagner? Porque a região de ele atuar, até que Jesus volte e faça o que está em Apocalipse, é aqui. Ele não pode atuar aqui na terra. Todas as vezes que ele sai daqui e vem na terra para nos perturbar e nos armar uma armadilha, este demônio está ilegal. E é também por este motivo que ele está ilegal atuando, que ele te faz negociar princípios. Sabe, uma vez, e ele, igual eu te falei, ele vai naquilo que te... Cadê? Que te atrai. A vida toda eu fui de ministério de louvor, nem sabia que eu iria pregar, até que Deus um dia usou uma mulher e falou que estava fazendo isso. E quando eu era no ministério de louvor, uma vez, eu nunca me esqueço, já contei para algumas pessoas aqui, em frente ao OLX Preto, tocou um cara que tinha uma banda de forró, e falou: ei, você é seu primo brasileiro, como é que tá lá? Pô, tá falando de vocês essa semana. Eu falei: por quê? Ele falou: você não quer tocar para mim não? Quer cantar para mim não? Eu falei: pô, igreja, não é o forró, não sei o quê. O cara passou toda a aí e falou algo que mexeu comigo, cara. Eu acho muito legal isso. Porque eu já sei que esse demônio, eu falo: olha só, ele está vindo na minha fraqueza. Ou seja, ele está arrumando tudo que ele tem, todas as armadilhas. Ele está servando direitinho. Ele falou assim: quantos que eles te pagam para tocar na igreja? Eu dobro. Eu falei: ó, tá ficando legal, bate-papo, hein? Você não quer tomar um café? Mas ele falou, ele armou o laço, servou o ambiente e me esperou. Porque ele sabia que era a minha área. E ele falou: rapaz, eu falei de você essa semana. Laço do passarinheiro, esse caçador, ele tem uma habilidade que você não tem. Ele tem uma habilidade de trazer para você situações que para você parece ser até bom, parece ser até legal aos seus olhos, mas o fim daquilo ali é a sua própria ruína e a ruína da sua própria família. Por isso que muitas das vezes nós vacilamos e nós nos enganamos diante de Deus, porque nós pegamos e aceitamos qualquer proposta. Não, se deu certo, então tá bom. Na verdade, não.
Mas na segunda rocha, fala assim, mas agora você só fala com a rocha. Moisés vai lá e bate na rocha. E o que acontece? A pior coisa que poderia acontecer, deu certo. Saiu água do mesmo jeito. Alimentou novamente, saciou a multidão. A multidão estava se saciando do milagre da rocha. Igualzinho a primeira. Mas Moisés estava em pecado e aquilo te custou a própria vida. O laço do passarinheiro, ele vem para te enganar. Ele vem te enganar para colocar algumas situações na sua vida para você achar que aquilo não tem nada a ver. Quem conhece que o demônio não tem nada a ver? Tem nada a ver, pastor. Tem nada a ver. Cuidado com essas coisas. O laço do passarinheiro, ele não vai abrir os céus e descer e falar assim: ó, eu sou o laço do passarinheiro e eu vim para te matar. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai colocar armadilhas para te colocar num calabouço no fundo do poço. Que laço é esse? Vou te citar um laço. Eu não coloquei ali, mas eu pego novela. Você quer um laço maior que novela? Eu sempre falo, novela, quem assiste novela, vive a novela que assiste. O pacto de uma novela é para aquilo se tornar real na sua vida. Amém? O pacto de uma novela é para aquilo. Pastor, você está aqui para quebrar, me acabar comigo, minha mãe agora não. Meu irmão, eu até falar isso no início. Aquilo que para você não servir, não pega. Você vai ver, eu não vou te tratar diferente. Nossa amizade vai ser a mesma, mas pelo menos eu vou dormir e falar assim: eu falei isso, eu alertei. Eu estou aqui para te alertar, mas aquilo que você achar, porque aquilo que a gente faz de errado, a gente olha e fala: não, isso aqui não é para mim, não. A gente tem esse negócio, né? Não, ou a gente fala assim: não, mas eu faço isso por isso. Não, aquilo que não te servir, você não precisa pegar. Mas pelo menos eu falei. O pacto de um demônio, de uma novela, o demônio que é usado na novela, preste atenção, você lembra os principais comandos? O demônio que é usado na novela, nós estamos falando um pouco aqui. Inclui vários demônios, entre eles é o enxugaveira e o laço. Passarinheiro. Por quê? Porque o enxugaveira, ele faz uma sociedade, pastor, com o laço passarinheiro. O enxugaveira, irmãos, é o demônio da caveira. É o que te mata, ele mata os seus filhos. Bota ele na sua casa, você vai ver. Bota lá. Eu já botei aqui na camisa, pastor, que não dá para cantar com ela. Bota ele na sua casa. Bota esse demônio lá. Caveirão de todo tamanho. Bota lá dentro da sua casa, você vai ver. Aquilo ali é morte. Aquilo ali é síntima. Pastor, você está falando doido? Eu não vou, irmãos. Eu sei o que eu estou falando. Um dia, pastor, eu estava dentro do ônibus e eu tinha um pai de santo. Vocês sabem bem quem era. Eu sou muita vontade ali, né? Inclusive. E esse pai santo, ele já viu uma vez. Para quem não conhece a história, uma vez, ele foi em frente à minha casa. O Nicolas era pequeno. Ele foi com um caixão de bebê, né? Com as madames dele lá. 4 horas da manhã, e eles colocaram o caixão em frente à minha casa, do lado da casa de vocês, e eles começaram a fazer dancinha em volta. Tipo assim, ele tem um filho pequeno, né? Um caixão de bebê. Esse pai de santo botou as bruxas dele lá para fazer isso. E fez dancinha, cantou, e passou. E todo mundo me falou, e eu não vi, estava dormindo. Por quê? Porque quem tem Deus dorme o som do justo. Pastor, mas está fazendo barulho, eu estou dormindo o som do justo. A única coisa que eu pedi é, pelo amor de Deus, não joga sapo morto no meu quintal. Não, você tem medo não, porque fede mesmo. Depois eu vou ter que te tirar, dá trabalho. Mas preste atenção, passou 5 dias, 15 dias, não me lembro, acho que foi uma semana. Ele mandou um menino lá em casa, ele foi endemoniado na minha casa. O rosnando, ele falou assim, mandaram te perguntar, eu vim de lá. Eu falei, eu sei. E mandaram te perguntar se você não ficou com medo do caixão que quer colocar aqui para matar o seu filho. Eu falei, ele mandou você vir perguntar. Eu falei, então você vai voltar com a resposta. Eu vim para isso. Eu falei, fala para ele que só se não existir um Deus no céu. Porque se existe verdadeiramente um Deus no céu, macumba não pega nos santos escolhidos do Senhor. Não vale encantamento contra Israel. E você é Israel de Deus. Só, querido, que eles fazem uma aliança. E aí, eu estou esquecendo, e aí passou um mês. Eu estou dentro do ônibus, do Papados, de onde eu morava, vizinho deles. E esse pai de santo entrou no ônibus. Eu falei, se eu não fosse crente, eu rolava esse cara no chão de agora. Ô Cleber,
bem, que vontade de usar o kickbox dentro daquele ônibus, aquele paixão. Aí eu falei, mas eu não posso, Jesus. E eu fiquei, irmãos, creia se você quiser. Ele sentou na minha frente. Perdão, ele estava aqui no corredor do ônibus sentado, ele sentou aqui, ó, na minha frente, mas na cadeira do lado. E ele estava com uma caveira na mão, uma cabeça de caveira na mão. Olha que desafio que eu cheguei aqui. Aí ele pegou um carro na minha frente e começou a falar assim, ó, aqui, esse aqui é o Exu, não sei o que lá. Aí depois ele falou, não, pai, vocês conhecem como Exu Caveira. Eles ainda tem um outro nome, tá? Vocês conhecem como Exu Caveira. Ele falou, para quê? Não, você aqui não passar não sei quantas madrugadas, assim, vai fazer isso. Eu falei, beleza, é a resposta que eu estou precisando. E a vida foi me dando essas aulas, eu fui anotando tudo. E aí hoje eu aprendo que o Exu Caveira, que é o responsável para matar, ele tem os seus comandos. Um dele é o laço do caçador. Sabe o que ele faz? Nós tomamos um café junto. E aí ele envia o laço do caçador. E ele vai lá e fala bem assim, o que a gente pode fazer? Ele fala bem assim, aí tem um gerente, né, que fala bem assim, ó, eu tenho uma ideia, porque a gente cria um negócio chamado novela. É uma armadilha. A gente coloca lá as famílias vão vir no sofá, vão se sentar, aí a gente faz. Nossa, não posso falar. Ali a gente faz troca de sexo, não posso falar até vocês, né? A gente faz menina de 14 anos engravidar, e estão no sofá assistindo. E aí a gente faz uma mulher trair o marido, a gente faz um homem arrumar com amante, e aquilo vai entrando. Porque quem aqui nunca foi viciado? Não, já foi. Mas assistir uma novela, você fica todo para saber. No outro dia eles separam, no outro dia separa tudo para ver quais são os próximos capítulos. Eu sei qual é o último capítulo da novela, sabe qual é? Você. No dia que fala assim, fim, na verdade ele não é o fim. O próximo capítulo é você quem é. E qual é o próximo capítulo? É você viver tudo que você assistiu. Sabe por quê? Porque Satanás ele é invejoso, ele tenta imitar Jesus. Jesus morreu numa cruz e deu o sangue dele por nós. Ele vai na encruzilhada e derrama sangue de bicho animal para poder te matar. Jesus derramou sangue para te dar vida, ele derrama sangue do animal para te dar morte, para te matar. Então tem que imitar Jesus em tudo que Jesus faz. E sabe o que acontece? O que aconteceu uma vez? Você precisa entender isso aqui, só para você entender. Jesus, para acabar com o pecado da humanidade, ele teve que fazer um pacto, uma aliança. Antes dele descer na terra e subir numa cruz de madeira, ele fez um pacto, uma aliança com o Pai e com o Espírito Santo. Você, ó, envia-me a mim, eu irei, morrerei por eles, tal. Foi feito um pacto antes de tudo começar. Então, antes de tudo começar a novela ir pro ar, existe um pacto. E o pacto é exatamente um pacto de morte. Sabe outra coisa na hora do cafezinho? O cafezinho da tarde é reunião muda. No cafezinho da tarde, o Exu Caveira fala bem assim: olá, tu passaria? Passa um pouquinho. Oi, e aí, qual é a estratégia para agora à tarde? Não, agora à tarde eu vou entrar na internet. Eu vou entrar no celular. O que é? Rapaz, eu tenho uns videozinhos de pornografia top. Vou tirar o som dele, vou fazer ficar meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e você vai ver mais pra frente que existe demônio que atua exclusivamente na noite, na madrugada, meia-noite, às 3 da manhã, existe exclusivamente ao meio-dia. Você vai ver depois nas próximas quartas-feiras. Aí você vai ver que são outros comandos que vai vir exatamente para isso. E fala assim, e para amanhã, quais são os planos? Olha, para amanhã eu tenho um negócio legal. Eu tenho um amigo já que ele gosta muito. Vou convidar ele para se assentar na roda dos escarnecedores. E para que aí eu vou armar um laço, vou oferecer um cigarrinho, vou oferecer uma maconhazinha, vou oferecer uma bebidazinha, porque hoje em dia não tem nada a ver, né, irmãos? Tudo é liberado, tudo pode. Tem uns que se esconde atrás, porque essa aqui é sem álcool. Vai no sem álcool. Porque agora, antigamente, sabe como o Satanás vem para assustar a gente? Como saci. Você vê saci hoje, irmãos? O diabo não é burro. Ele evoluiu. A sua evolução foi tamanha em que ele foi crescendo junto com a tecnologia. Ele sabe o que te atrai. Ele sabe o que traz até você. Mas é porque o meu amigo pode. Aqui, ó. Está aqui minha filha.
a Nicole, agora foi essa. Inclusive sobre isso, né? Quadrilha! Irmãos, eu trabalho, eu estou gravando isso. Mas assim, eu trabalho no colégio. Eu sei o que está por trás de mim. Eu fiz 10 anos agora. Eu sei o que está por trás de tudo isso. Essa aqui, tivemos agora um quentão, né? E eu sou o comprador, eu que compro tudo. Por isso que eu falo, eu sei o que eu estou falando. E aí, na hora do recreio, aquela festança, essa daqui, a sala dela inteira, e blá. Todo mundo balançando, e ela chegou e eu de meu coração doido. Porque ela ficou assim, ó, sentada no banco, vendo todo mundo dançado. Eu li a mente dela, por que eu não posso? Pasme! Ela me fez, eu conversei com ela me fez, preste atenção aqui, ela me fez uma coisa que eu nem quero, a gente não quer, mas ela me fez preparar um sermão especialmente para ela. Quando eu peguei ela para 11 horas, eu voltei para casa, ela falou, almoço, que pregar para os seus, aí dói, eu ouvi, eu cheguei para ela e falei assim, os amigos estavam dançando, ela está ouvindo aqui, ó, os amigos estão dançando lá, minha filha, essa é muito legal, né? Eu falei assim, eu sei o que passa na sua cabeça. Eu falei com ela, acho que eu cheguei de comentar, mas ela está me ouvindo. Eu falei assim, eu sei o que passa na sua cabeça. Talvez você pode pensar assim, por que todo mundo pode e eu não posso? Porque tem coisa que eles podem fazer ou não. E eu falei para ela, meu filho, eu preciso que você entenda uma coisa hoje. Existem coisas que seus amiguinhos podem fazer e fazem. Você jamais. Eu contei, tinha em casa, ainda preguei, tinha muitas mensagens para vocês. Eu falo que eu fico pregando as mensagens andando, mas eu até contei. Eu falei assim: existem coisas que seus amiguinhos fazem, você não pode fazer. Mas eu tenho que te curar hoje, de dizer uma coisa que você não sabe. Você jamais poderá ser igual aos seus amiguinhos, porque eles jamais poderão ser igual a você. Eu falei com ela, aconteceu um caso recente agora, né? Tinha acontecido no colégio, e eu falei assim, você lembra do seu amiguinho fulano de tal, assim? Malaram, que simplesmente subiu um andar e tirou a própria vida. Foi porque essas pessoas, eles mesmos sufocam. Eu olhei para ela e falei assim, uma das coisas que você tem, que é um privilégio, que eles não têm, sabe o que é? Que se você se ajoelhar aqui agora e orar, Deus te escuta neste exato momento. Eu falei, você tem um privilégio que muitos deles não têm. E que muitos, pasmem, estão no altar, mas negociam princípios. Vou repetir isso aqui. Você me ouviu? Muitos deles estão no altar, igual nós. Toca, canta, prega, tal, mas negociam princípios. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver. Queridos, eu estou aqui para te dar uma cura. Eu te peço, por favor, não saia da verdade. Esse é o meu problema. Amigo de verdade é aquele que aponta e fala, André, está errado. Um amigo de verdade jamais vai ver você cair no buraco e falar, que bonito. Por isso que eu falo, às vezes os pais pegam com os filhos, que os filhos empurram a mãe, ou gritam com a mãe, e os pais, que lindo, meu bebezinho. Na hora que tiver 15 anos, a mãe não dorme mais, porque já não tem mais voz de autoridade. Porque os que te amam, eles te corrigem. E eu estou aqui com amor. E eu volto a falar. Você não precisa ficar com raiva, pelo amor de Deus, por amor. Se não te servir, descarta o que eu estou falando. Joga fora, irmãos. A nossa amizade vai ser beleza. Eu continuo esperando o seu convite de almoço. Viu, Wagner? Continuo esperando o seu café. Não, quando ele me chamar, não tem jeito. Porque toda semana ele me manda foto de comida na casa dele. Então a provocação já virou aqui, né? Então, Fábio, é a minha expectativa. Então, queridos, eu já estou, né?
quero seguir fazer algo, mas assim, eu queria que isso entrasse dentro do seu coração nessa noite. Então preste atenção, esse Chucaveira, ele chama esses comandos. E aí vamos lá. E o Chucaveira falava assim, ó, oferece o Theo, oferece o Clebinho, oferece o Pastor Cecílio, oferece o André, oferece o Fábio lá atrás. E aí o laço do caçador, o laço passarinheiro, que é um comando, falou assim, mas ô chefia, ô Chucaveira, ô Deus da morte. E depois que o Fábio, o primeiro que caiu no laço, o que eu faço? Aí você traz a Dani, que eu mato. Porque o seu papel é fazer a armadilha, mas o meu não, o meu é matar. Está vendo a responsabilidade que está sobre mim de te alertar? Tem gente que acha que isso aqui é bobeira, irmão, isso aqui você não vai ter lugar nenhum. Essas coisas aqui, isso aqui está escondido, as pessoas não jogam com as pessoas. Você precisa de igreja que cresce, a igreja que sabe o que está lidando. Crescimento é palavra, é Bíblia dentro de vocês. Você vai sair com uma riqueza dentro de você que você não tem noção. Quando acontecer a situação, você vai falar, eu sei o que é isso. Lembra do abismo? Eu descobri o segredo do abismo. Por isso que os demônios temem o abismo. Você vai sair com uma bagagem muito maior. Mas não caia nos laços que Satanás leva para você. Trouxe uma luta, como eu falei, o João vai cantar forró. Irmão, o que tem a ver, irmãos? O que tem a ver que dentro de mim existe uma adoração. As pessoas acham que podem misturar, eu canto para Deus, mas eu canto para o mundo. Não, você não pode fazer isso. Isso é errado. Ou você canta para Deus, ou você canta para o mundo, ou você toca para Jesus, ou você toca para o laço do passarinheiro. Ou você dança para Jesus, ou você dança para o laço do passarinheiro. A escolha é sua, a amizade é mesma, mas se decida. Porque você não pode. Por que você não pode fazer os dois? Porque Jesus, lá em Laodiceia, Apocalipse, ele fala bem assim: eu estou com nojo de vocês, eu estou a ponto de vomitar vocês. E por quê? Porque vocês estão mornos, vocês estão em cima do muro e vocês precisam se decidir. Nossa, muda o ambiente, muda o som da sua casa, coloca louvor dentro do seu lar, coloca pregação dentro do seu lar, tá? Hoje em dia, a modernidade na YouTube, na televisão, tá aquele negócio lá, Fernandinho, David Guila, sei lá o que você gosta, Daniel, Samuel, tá, glória, os irmãos levitas, tudo que eu gosto, tá com uma pregação, mas escute o que te faz você crescer e tirar esse peso dentro de você, isso vai te fazer bem. Tem gente que está afundado nessas armadilhas. Tem gente que cai, pastor, na pornografia, na bebida, no adultério, no todo. Ele que é caçador do laço. Né, Cleber? O cara sai procurando, vou caçar o laço. Opa, tem um laço de pornografia aqui, vou pular. Irmão, vai chegar um momento que você. Eu vou até encerrar isso aqui. Existe uma situação. E eu vou falar da peste perniciosa, mas ela é a última coisa que eu vou falar agora para encerrar. Existe uma situação, eu estava conversando com um bruxo essa semana, igual eu falei, eu pesquisei, conversando com ele, eu falei assim, cara, geralmente no fim de vocês é como? Eu falei, os seus antepassados, como que o seu avô morreu, que ali ele foi passando de tudo para conta? Como que o seu avô morreu, como que o seu... Eu falei, ó, meu avô morreu a mim em cima daqui. O outro fulano de tal morreu. Depois eu sempre ia lá manter ele até ele morrer. De arroz, feijão, quentinho. E eu, e ele falando, e eu chegava no conclusão, pastor. O final da vida dessas pessoas, esses luzes, esses caras que te fazem mal, o final deles é uma miséria, você não tem noção. Sabe por que hoje eu estou falando com você assim, ó, para com esse negócio, para com tais práticas, abandona isso, sabe por quê? Porque quem entra, o final é terrível, todos eles, o final deles é em cima de uma cama, e agora, peste perniciosa, sabe o que é peste perniciosa? Por isso que ele coloca, não é à toa, coloca no mesmo versículo, porque isso aqui é uma conclusão de quem cai no laço, que quando é uma peste perniciosa, vou falar aqui, eu vou esquecer,
para você sentir dor. Vai te matando dia após dia, minuto por minuto, você vai sofrendo, você vai gemer. Muitas vezes não andando, muitas vezes andando mesmo, mas cria uma situação na sua vida que você está gemendo. Você está até com saúde, mas você está gemendo por dentro. Essa é a peste perniciosa. Esse demônio é uma seta que bate em você através do ar, se você agarra, e o seu futuro, o seu fim é exatamente esse. Agora eu vou te falar por quê, eu vou te provar, calma, eu vou te provar. Muitos deles, sabe onde que para? Numa cama, enfermo, e as pessoas tratando deles até morrer. Outros, eles são abandonados por tudo que eles pensavam que era amigo, família, parente, na sua idade avançada. Eles estão dentro de casa, não tem força nem para fazer comida. E aí eles morrem de fome. Estou falando deles, tá? Os que fazem. Isso que o cara me contou. Estou falando os caras me contou. E hoje ele saiu. Ele desabafou. E ele falou assim, e eu falei assim, e aí eu já sabia no fim, mas eu falei assim, cara, mas por que isso acontece? Olha só, mas eu não sei por quê. Eu falei, mas não por que isso acontece? Ele falou bem assim, olha a resposta do cara do mundo. Ele falou bem assim, porque o Satanás fica com raiva que o Thelmo chegou a uma certa idade avançada que ele não pode mais dar obras para ele. E o que ele faz? Ele abandona o Thelmo, esquecendo tudo que ele fez. Eu falei, não é isso não. Olha, como que não, doutor? Eu estou vindo de lá, eu sou do centro, eu estou falando que eu vivi. Nenhum deles está lá na minha casa. Né? Eu falei, não é isso não. Vou te falar por que ele faz isso. Porque no auge deles, meus irmãos, sabe o que acontece? Eles andam de Hilux, eles andam de jatinho, eles andam de navio, igual um cristão tem que andar. Você tem que andar com eles? Não, você tem que andar, porque essas bênçãos são para nós. Né? Fora, né, pastor? Eita glória, hein? Isso é para nós, isso é promessa de Deus. E eles desfrutam disso. Mas no final, eu vi essa miséria, eu falei com ele, sabe por quê? Eu falei, por quê? Eu falei, porque ele te deu algo que nem ele tem. E chega um tempo que ele tem que te tomar, sabe por quê? Porque não é dele. Como assim? Eu falei, esse cara que você serviu há tantos anos, ele não tem nem mar para morar. Ele mora numa escuridão, num abismo, num lugar quente, onde pega fogo, não tem água para tomar banho, não tem almoço para almoçar, não tem janta, não tem nada. Ele vive num tormento terrível. Ele não tem, ninguém confia nele nem para pagar aluguel. O único aluguel que ele acha para habitar são caras bons como você, que às vezes dá o corpo para ele fazer tantas coisas. Mas vai chegar um tempo que ele te toma, porque não é dele. Agora o que Deus te dá, irmãos, passa o terremoto, passa o tsunami. O que Deus te dá é teu e ninguém toma. E agora fica de pé, eu queria encerrar com algo que bem pessoal mesmo, bem pessoal. Eu queria encerrar com algo. Você vai ficar de pé. E preste atenção, os próximos são mais pesados. Eu queria, o senhor ele até me deu um áudio, muito claro. Eu queria que todo mundo, se pudesse, né, fazer um momento, né, com Deus, você fortalecer. Por quê? Porque os próximos são coisas muito pesadas, são demônios mais agressivos. Parece que o salmista foi Moisés que escreveu esse salmo. Parece que tudo que ele viveu no deserto, ele jogou para a gente aqui. Tudo que ele viu, tudo que ele aprendeu nesses 40 anos no deserto, ele escreveu para nos alertar. Só que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela é código, são códigos. Então é que muitos anos se passaram e ainda prepararam. Para você ter uma ideia, Davi ele é 1000 anos antes de Cristo. No primeiro capítulo de Salmo até o último capítulo demorou 1500 anos para ser escrito. Só isso. Você viu tanto de tempo que fica ali para se passe a palavra continua intacta. Então eu queria que você se preparasse. Quarta-feira que a gente vai começar a pegar mais pesado. Vou trazer vídeos, então são coisas bem mais pesadas. Eu estou aqui amaciando porque é o início, que é o primeiro demônio que a gente está falando. E eu queria contar para vocês como que Satanás é uma laça. Você que é um agente de Deus, um agente de Cristo, queria que você ficasse atento nas coisas de Deus, nas visitas que você faz, para visitar uma família, visitar alguém.
Ali, Satanás, arma na massa. Um dia eu estava aqui, com essa mesinha, não, estava com aquela mesinha lá, atendendo um rapaz, ele era, eu não me lembro a igreja que ele era aqui, nós ficamos aqui até meia-noite e meia, sentado aqui, ó. E naquele momento, irmãos, acredite se quiser, eu conversando com ele, eu, na cadeira branca aqui, eu levantei assim, segurei a cadeira e fiquei olhando assim, e ele também levantou. Que é isso, rapaz? Está assustado comigo? Eu falei, rapaz, você não viu nada? Ele não. Como se tivesse entrado um monte de gente, só que entraram lá, entrou fila nesse corredor e naquele corredor ali, e veio para cima dele. Eu falei, não, cara, você não viu nada? E ele, coitado, eu comecei a cantar e assustei o cara. Aí eu falei, nossa, não acredito que eu caí nessa bobeira, agora eu sei o que é. E na hora eu comecei a orar. Irmãos, isso aqui é para quem tem fé. Eu colocava a mão nele aqui. E quando por isso que eu falo, aí você cai, como eu dei aquele vacilo na caveira, porque você ora com a pessoa assim, com o olho aberto. Você aprende isso, né? E naquele momento aconteceu aquilo, eu acabei fechando os olhos, fiquei tão abobado com aquilo, fechei os olhos. Acho que era Deus permitindo, pastor. Eu coloquei a mão na cabeça dele, fechei os olhos e comecei a repreender o exército maligno, que eu entendi que era o exército do inferno, que era comandos que entrou. E eu abri o olho, o cara estava longe de mim. E eu fiz umas 2, 3 vezes, falei, agora eu vou abrir o olho com você. Até que eu grudei nele e comecei a orar para repreender, e fui repreender, e aí começou a dar aquela tontura de desmaio. Eu vi que eram legiões de demônios, e nós repreendemos. Mas aí, queridos, eu vou orar com você agora, a gente vai encerrar comigo. Eu fui fazer um atendimento no São Vicente, contei isso aqui há muito tempo atrás. E olha só o que é o laço. Na hora, pastora, que eu fiz o atendimento, Deus mostrou um espírito de morte, um laço de morte, um laço de passageiro estava dentro da casa da família. E eu passei, então na hora de sair, o Espírito Santo Deus falou assim: volta e ora para a sua vida e para a sua família. Perdão, ora para a sua volta para casa e para a sua família. E eu estava a pé, já era meia-noite, eu lá em cima, perto do STG, e aí voltei para dentro da casa da pessoa e comecei a orar. Eu orei, Senhor, não sei porquê, mas abençoa minha volta, proteja, se tiver alguém na rua, não sei se é carro, se é bala perdida, não sei o que é, se vai ter briga, mas me proteja. E vim ontem, descendo, quando eu cheguei naquele posto aqui, todo mundo conhece esse posto aqui? A rua estava limpa, parece que o cenário, parece não, um caçador do inferno preparou o cenário, fechou a rua, o espírito tranca a rua, veio, trancou tudo, ficou só eu ali. E quando eu cheguei, tem uma pedra em volta, assim, agora estão até mexendo ali no barranco, e ali tinha um cara. Eu contei isso para algumas pessoas já. A pessoa, o cara, pastor, ele ficava assim para mim, ó. Fazia assim, tipo um saiadinho, sub-saiadinho. Fazia assim, do meu lado. Não é não. Jesus. Falei, Senhor, e aí, eu vou na mão ou no espírito? E você lembra que o senhor lá atrás fica em espírito. E ele começou. E ele começou a fazer dancinhas. Eu só não sei dançar igual ele. Sou duro. E pá, eu fui chegando perto. Pá, eu fui chegando perto fazendo assim. Tipo Roy Huger. É mais ou menos isso. Pá, pá. Aí um dia eu levantei a mão e falei: você está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. E eu falei: Deus, amarra mesmo, que eu já estou ficando com medo. E você sente na hora, você sente um arrepio, você sente. Por isso você tem que tomar iniciativa, irmãos. E na hora que eu amarrei ele, em nome de Jesus, falei: tem um anjo aqui agora, meu favor, e tal. Eu chamei todos os anjos imaginários. Até anjo que eu não conhecia, eu chamei. Eu falei: vem, segura esse demônio aí. Você fica na hora assustado, é assustador. E aí ele ficou com as 2 mãos travadas para trás, na pedra, amarrado, como eu falei. Pastor, e eu fui. E pensa, um menino corajoso, eu fui. E vim, passei correndo. Eu querendo pegar aquela unção de Elias. E quando ele correu, ele atravessou os cavaleiros, ele reuniram. E eu vim. Quando cheguei aqui na curva, que eu olhei lá para a pedra, ele estava lá amarrado. Eu falei: agora eu estou grandão. Agora, esse é um testemunho que eu vou contar. E eu fiquei valentando, tornei um Davi. Irmãos, e eu vim. Aí dali, sabe o que eu fiz ainda assim? Eu peguei um pique sim. Falei: agora que já está amarrado, não tinha ninguém mais na rua. Eu vou pensar que eu estou fazendo ginástica, exercício. Saí correndo, então escalando, saí frente à minha casa, eu moro aqui do lado. Irmãos, eu saí correndo aqui, estava amarrado lá
posto. Eu desci a escadaria, pastor, quando eu bati no portão, o cara estava em frente do meu portão com uma galinha preta na mão. Se for cadeira, tá 60 pontos. Queridos, vocês têm noção do que é isso? Quem é esse cara? Só de você falar que você é cristão e carregar o selo do Espírito Santo, existem laços todos os dias, que eles vêm como comandos para a sua vida. Não simples ensina, pastor, tinha um laço no meio do caminho para me paralisar. E aí quando eu cheguei no portão que eu vi, eu falei assim, ah não, agora tá de sacanagem. Eu falei, ó, nunca mais você vem no portão da minha casa. Porque eu não te amava, agora eu te destruo no nome de Jesus. E eu expulsei ele, eu nunca mais. Ele voltou e ainda falou, eu te proíbo de passar na minha rua. E ele ficou tão nervoso, foi assim, que ele pegou a galinha e foi no asfalto, sacou no chão. Ainda chutou. Eu falei, é isso mesmo, isso tem verdade. E aí eu cresci, irmão, você foi embora. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos, que eu vou encerrar. Depois dessa história. Queria dizer para você que todos os dias existem principados que eles enviam comandos. E esses comandos eles são encarregados de te fazer mal. Eles são carregados. Mas você está falando, não, eu li quarta-feira passada para quem estava aqui que existe anjo em seu favor, que ele vai na sua frente tirando as pedras. Ele vai limpando para você passar. Quem coloca essas pedras? Esses são laços. E esses demônios, todos os dias eles são encarregados para tirar a sua vida, para trazer você até um demônio chamado Chucaveira, que é responsável por morte. É ele que mata, é ele que todos os dias anseia em matar os seus filhos, em matar os seus sonhos, matar o seu casamento, em matar os seus projetos, matar a sua vida. Ele é carregado para isso. E muitas vezes nós estamos brincando, querido. Essa mensagem hoje não é para te amedrontar, é para te despertar. É para causar em você uma sensação de que você está sendo observado, mas que aquilo que está dentro de você é muito maior. Você pode ver que eu contei a história de todas as aparições que eu já vivi, mas em todas elas o Senhor me sustentou de pé, me deu força, porque eu entendi que eu sou luz, que é sobre mim que está a autoridade de Deus, tem poder para expulsar os demônios, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Eles estão sujeitos aos meus comandos, porque eu tenho que eles não têm. Por isso nessa noite eu queria fazer essa oração com você. Você vai sair daqui nessa noite sabendo que você tem autoridade para expulsar demônios, para expulsar espírito maligno, espírito imundo, que faz gracinha na sua casa. Não permita, se você perceber, talvez o Senhor te leve para essa área, como Ele começou comigo, desde lá de trás. Irmãos, eu estou assim, creio, Deus está mandando eu falar aqui. Eu contei uma vez que a Nicole sentiu algo dentro do meu quarto, e aí eu entrei, eu vi que tinha um demônio dentro do meu quarto, ao ponto da Nicole falar, levantar e falar, pai, aqui tem uma mulher em volta da cama, a mulher está mexendo comigo, Eu falei, eu sabia que tinha um demônio aqui, e eu falei, graças a Deus, agora já que ela falou que ela viu, então, concretizou que realmente tem. E eu fui lá e falei assim, ó, pode sair, que eu já descobri que você está aqui. Nunca mais você entra no quarto da minha filha, no meu quarto, para assustar a minha família, para assustar os meus filhos. Eu te proíbo de entrar na minha casa. Nunca mais você entra aqui. Feche os seus olhos. Oh Pai, em nome de Jesus. Oh Jesus. Nós estamos aqui, ó Pai, debaixo de uma direção muito forte. Eu creio que tudo que nós estamos vivendo agora, nesses últimos dias, é exatamente por as pessoas não conhecerem com o que estão lidando, por não entenderem, meu Pai, com aquilo que estão lidando no dia a dia, ao decorrer, ó Pai, da semana, dos meses, dos anos, vão se passando, e nós não conseguimos nos livrar, ó Pai, desses vícios, desse espírito de pornografia, espírito de miséria. São pactos, são memoriais que são levantados desde lá de trás, e nós não conseguimos se livrar deles, meu Pai. Altares que foram levantados lá atrás, da quarta geração, os meus avós.
tristeza, é acompanhamento, é processo. Porque eu posso chegar agora e falar, tchau, cai, show, mas amanhã, se você voltar para as práticas, ele vai reinar novamente. Amém? Amém? Então pega isso, depende de você primeiro. Amém? Então você assenta aí. Você assenta, nós vamos encerrar. Queria agradecer mais uma vez.